Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém. Tenhamos um domingo dedicado a Ele, a sua Glória a palavra, Deus. seu amor, e possamos todos nós desfrutar desse amor e termos um domingo sentindo o calor que vem dele, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que é um trecho já bem conhecido de todos, que é a parábola do semeador, que diz assim, no capítulo 4, no versículos 2 em diante, ele diz assim: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ele dizia: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Amém, meus irmãos? E depois eu peço que os irmãos continuem lendo esse trecho até o versículo 20, e depois do versículo 26 ao 29, quando ele fala sobre a parábola da semente, quando ele diz que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, meus irmãos, olhando para esta parábola, nós podemos entender que a nossa tarefa é semear, lançar a palavra de Deus aonde nós tivermos oportunidade. Ela cairá ora em terreno fértil, ora em terreno estéril. Mas o que faz germinar a semente é o amor de Jesus. É a função, a tarefa do Espírito Santo, que traz o conhecimento da justiça e do juízo a cada um. Porque é o Espírito Santo que convence. Mas a nossa tarefa é semear. Amém. Amém? Eu quero deixar essa palavra para os irmãos esta manhã como um estímulo que Jesus nos está ministrando aqui para semearmos, porque Ele, através do Espírito Santo, completa a obra. Amém? Amém. Deus abençoe o nosso domingo. Vamos ouvir agora a palavra que a pastora Deise tem preparado para nós esta manhã. Amém. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui aquecidos pelo amor de Deus que está em nós e pela alegria de podermos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e prestarmos culto ao nosso Deus. Amém?
O pastor Paulo iniciou esse culto falando sobre o semeador e a semente, né? Quando o semeador semeia, essa semente cai em vários solos, né? E algumas dessas sementes se perdem. E apenas uma pequena parte dessa semente vinga porque cai em terra boa. E hoje o Senhor quer que o nosso coração seja uma terra boa, que a semente da palavra possa cair em nossos corações e frutificar a 100 por 1. Amém? Por isso ele fala, Jesus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, Jesus fala assim para nós: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? E o nosso coração tem que ser essa terra boa que permanece no Senhor. Amém? Que a gente permaneça em Jesus, permaneça na palavra. Amém? Permaneça olhando para Jesus, firmes para Jesus. Não importa as tempestades que passamos nas nossas vidas. Amém? No momento, na situação em que estamos vivendo, estamos passando no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade. Mas Jesus, ele quer que a gente permaneça firme com ele, olhando para ele, o consumador, o autor e o consumador da nossa fé. Que a gente permaneça em comunhão com Jesus, que a gente não interrompa a nossa comunhão com o Senhor. Só assim o nosso coração é uma terra boa. Quando a gente permanece firme com Jesus, em comunhão e com fé, crendo no poder de Deus, crendo na palavra do Senhor, crendo no amor que Jesus e que o Senhor tem por nós. Amém? O Senhor quer nos encontrar assim, firmes, permanecendo. E quando nós permanecemos nele, em Jesus, nós oramos, amém? Oramos, e quando oramos e clamamos, nós temos a resposta das nossas orações. O Senhor está conosco. Como diz lá em Tiago, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Quando nós nos chegamos a Deus, permanecemos firmes, em comunhão, com fé, nós oramos, clamamos e o Senhor está conosco. Ele ouve o clamor, responde a nossa oração. E quando ele responde, ele faz infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? É assim que Deus quer nos encontrar. Ele quer que o nosso coração seja essa terra boa, que a semente da palavra cai e frutifica 100 por 1. Amém? No culto do domingo passado, o pastor Paulo pregou sobre aquela tempestade que os discípulos de Jesus estavam passando em alto mar. E ali veio uma tempestade terrível, Jesus não estava no barco, lembra? Os irmãos lembram bem dessa passagem, amém? Mas que Jesus, vendo a aflição deles, veio encontrá-los andando por sobre as águas para livrar os discípulos daquela morte, daquela tempestade, amém? E nessa passagem, nessa mesma passagem, mas relatada por Mateus, nós vemos ali a atitude do nosso irmão Pedro, do apóstolo Pedro, nosso irmão na fé, amém? Vemos a atitude que ele teve ali quando, no meio daquela tempestade, ele viu Jesus vindo andando sobre as águas. Eu quero ler com vocês esse trecho, então, de Mateus, capítulo 14, e vamos ler ali do versículo 28. Quando Jesus vem vindo andando sobre as águas. A reação de Pedro, vamos ver. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém?
Então aqui a gente vê a atitude do nosso irmão Pedro, amém? No momento que ele viu Jesus andando sobre as águas, ele teve uma fé de gigante e quis andar sobre as águas também. E saiu do barco e começou a andar. Porém, quando ele reparou na força do vento, ele afundou nas águas. Aleluias. E assim somos nós muitas vezes. Em meio às tempestades da vida, nós começamos bem, amém? Olhando para Jesus e andando firme. Mas, de repente, a gente resolve olhar as notícias do jornal, o que está acontecendo à nossa volta, e a gente não olha para Jesus, olha para as circunstâncias e afunda no medo, afunda no desespero, afunda na solidão. Ó Deus Todo-Poderoso, não nos deixe olhar para as circunstâncias da vida, mas que os nossos olhos fiquem firmes no Senhor. Porém, quando Pedro afundou, Jesus veio ali e imediatamente tirou ele das muitas águas e ambos subiram no barco e o vento cessou. Amém? Mas o Senhor quer que a gente esteja firme olhando para Jesus, que a gente não olhe para muitas águas, que a gente não olhe para as circunstâncias, que a gente não afunde. E é isso que Deus quer hoje de nós, em meio a essa tempestade da pandemia, que a gente fique firme olhando para Jesus, em comunhão com Ele, orando, em comunhão com os irmãos, congregando através do WhatsApp, através do YouTube, amém? Ajudando uns aos outros, orando uns para os outros e crendo que Deus é todo poderoso para nos salvar dessas muitas águas. Amém, irmãos? Eu quero ler com vocês ainda uma passagem que a gente conhece muito bem, mas é bom lembrar, que está lá no profeta Abacuque, capítulo 3, e os versículos 17 a 19. Aleluias! Aqui Abacuque estava passando também por um tempo de tempestade na sua vida, um tempo de deserto, em que ele não via perspectiva humana, mas olha a atitude que ele tem de permanecer no Senhor, olha a atitude que ele tem no seu coração. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Olha que atitude do profeta Abacuque, no meio de tanta tristeza, de tanta dor, de tanto deserto ali, de tanta pandemia que estava havendo, ele se alegrava no Senhor e exultava no Deus da sua salvação, porque ele sabia que esse Deus é a nossa fortaleza e ele pode nos socorrer e nos tirar das muitas águas, basta ele estender a mão. E o Senhor quer que a gente tenha essa mesma atitude do profeta Abacuque, que no meio de tanta tempestade, no meio de tanta situação difícil, nós possamos estar adorando o Senhor. Essa atitude de Abacuque é uma atitude de adoração, de adorar a Deus em meio às circunstâncias difíceis. Deus quer que nós o adoremos no meio da pandemia. Aleluias! E que nós nos alegremos no Senhor e exultemos no Deus da nossa salvação. Amém? Eu oro nesse momento que o nosso coração se alegre no Senhor e exulte no Deus da nossa salvação. Que em meio a essa pandemia, enquanto Deus não vem nos livrar, nós possamos estar com o nosso coração inteiramente ao Senhor, adorando o nosso Deus. Que Deus nos faça adoradores do Senhor Jesus em todo o tempo. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Em nome de Jesus, amém.